meus amores, tudo bem? Bom, estamos aqui para iniciar uma aula de revisão do módulo 4, agrupando os seres vivos. Eu sou a professora Margola e essa é uma aula de revisão para o 7º ano de Ciências. Bem, a gente trabalha um pouquinho neste módulo 4 falando sobre os critérios de classificação dos seres vivos propostos por Linneu, que lá em 1735 propõe, então, um agrupamento, uma classificação, uma organização para esses seres vivos, que inicialmente eles eram organizados, por exemplo, se eram indivíduos que eram de ambiente aquático, se eram indivíduos de ambiente terrestre, se eles voavam. Então, eles eram organizados assim, de acordo com o ambiente em que eles estavam, que eles sobreviviam, se eles eram redondos, se eles eram quadrados, enfim. E Linneu, ele propõe uma classificação mais criteriosa. Então, é justamente essa classificação dele que acabou sendo depois um pouquinho aprimorada e vem sendo utilizada até hoje. E aí nós temos alguns critérios, aqui só tem 3, mas claro que a gente pode ter muitos outros critérios, até temos outros critérios de classificação. As características morfológicas é um dos critérios. Houve já um tempo em que apenas as características morfológicas eram utilizadas para a classificação desses seres vivos. Tá? Porém, existem indivíduos que, por mais que sejam parecidos, por mais que morfologicamente eles sejam semelhantes, mas eles são muito diferentes entre si. Então, existem já outras características, as genéticas, por exemplo, que acabam diferenciando por completo estes indivíduos. Então, por isso que são importantes estes outros critérios. Então, as características genéticas e as características fisiológicas acabam auxiliando os estudiosos na hora de pegar esses indivíduos e, além de estudar as características morfológicas, quando faz esse estudo genético e essa comparação fisiológica, fazer uma distinção entre eles e fazer essa separação e agrupar em grupos diferentes. Linneu, ele organizou estes indivíduos inicialmente dentro destes táxons, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Vejam que aqui nós temos um triângulo invertido. Então, que nós vamos de indivíduos onde nós temos um grupo ou um táxon com maior número de indivíduos com características semelhantes, até chegar em um táxon com indivíduos com uma quantidade reduzida de indivíduos com características semelhantes. Porém, com o número, apesar de serem um número menor de indivíduos aqui, mas eles têm a maior proximidade de características entre si, que é o de espécie. E a gente consegue aqui um macete, né? Olhando aqui, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, professora, como é que eu vou lembrar de tudo isso? Lembra que a gente até estudou um macetezinho para a gente poder lembrar, que é o do reficofage. Aqui no reficofage é justamente para a gente poder lembrar desses táxons, onde esse re me refere ao reino, o fi ao filo. Aí você diz assim, esse có. Veja que as duas letrinhas aqui são maiúsculas. Então, esse C é de classe e esse O de ordem. Família, F maiúsculo, A minúsculo. Esse Fá é de família. Gênero, veja que as duas letrinhas são maiúsculas. Então, cada letrinha corresponde a um táxon. O G de gênero, o E de espécie. Então, o reficofage é um macetezinho para a gente lembrar
dos táxons que foram utilizados por Linneu para organizar e classificar as espécies. Hoje, nós já temos, além do Revicofage, foi colocado ainda um outro táxon mais amplo, que organiza as espécies ainda num grupamento muito mais amplo de características, que é o de domínio, que foi proposto por Ruse. Então, o Revicofage, a gente pode colocar então o do Revicofage, tá? Então, só para a gente poder lembrar disso. E Linneu ainda, ele propôs um sistema de nomenclatura. Você vai dizer assim, professor, nomenclatura? Poxa, dá nome? Mas todo mundo tem nome. Eu vou chamar antes dali o gato, o cachorro, tudo. Se eu disser para você que nem todo mundo tem o mesmo nome em todo lugar, né? Por exemplo, você vai chamar a azeitona preta. Aqui em Imperatriz, a gente chama de azeitona preta, né? Lá em Belém, os meus amigos eles chamam de ameixa. Lá no Rio de Janeiro é jambolão. Gente, são nomes populares, totalmente diferentes. Então, o que Linneu vai propor? Nada de história de nome popular. Vamos universalizar isso. Então, ele propõe um sistema de nomenclatura científica, onde existem regras a serem cumpridas aqui. É uma nomenclatura binomial, ou seja, são dois nomes. O primeiro nome é um substantivo e ele corresponde ao gênero. O segundo nome é um adjetivo que corresponde ao epíteto específico. E esse gênero com o epíteto específico, os dois nomes me dizem a espécie, tá? A espécie é a nomenclatura binomial, os dois nomes juntos. O gênero é o primeiro nome, que é o substantivo. E o segundo nome é o adjetivo, que é o epíteto específico, uma característica muito específica daquele indivíduo. Os nomes devem ser escritos em latim, a língua mãe de todas as outras línguas. O gênero, ele sempre deve ser escrito com a inicial maiúscula, sempre. O gênero vai ser escrito com a inicial maiúscula. O epíteto específico, que é o segundo nome, ele sempre vai ser escrito com a inicial minúscula. Gente, é sempre, não há exceção. Então, o gênero sempre com a inicial maiúscula. O epíteto específico, que é o segundo nome, tá? A segunda palavrinha, sempre com a inicial minúscula. E a quarta regrinha, quando este nome ele for manuscrito, quando você estiver escrevendo no seu caderno, no meu caso, escrevendo aqui no quadro. Então, quando for manuscrito, este nome científico, ele deve ser sublinhado. Então, deve-se passar um tracinho embaixo das duas palavras. Quando ele for digitado, ele tem que ser colocado em itálico, que é aquela letra deitadinha. Aí alguém vai dizer assim, professora, mas a sua letra já é deitadinha. Já é mais assim, do ladinho. Não vale não, tá? Ela é manuscrita, tem que passar o tracinho embaixo. Ok? Exemplo. Homo sapiens. Homo sapiens é o nome da nossa espécie humana. Homo corresponde ao gênero. Sapiens é o epíteto específico. Homo sapiens é a espécie. Homo, inicial maiúscula. Sapiens, inicial minúscula. E os dois nomes sublinhados. Ok? Então, esta é a nossa revisão do módulo 4. Estudem e desde já, boa sorte na prova. Até a próxima aula.